Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje. Eu peço que você abra o seu livro, sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Obrigado, meu querido. Lucas, capítulo 2. Eu vou começar a partir do 11. Lucas 2, do 11 em diante. E assim diz a palavra do Senhor. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram e que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Pai, em nome de Jesus, essa palavra não é somente uma história para lembrarmos do nascimento de Jesus, mas é o pão que nos alimenta, que nos fortalece. Que o Santo Espírito conduza todas as coisas e nos fortaleça nesse momento, a tal ponto que essa palavra ela seja o nosso alimento espiritual e nos fortaleça e nos direcione a vivermos segundo a Tua vontade, pois assim oramos e dependemos de Ti, o Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. O culto de Natal é um culto muito especial. Ele sempre se diferencia dos outros. Temos apresentações, canções que falam a respeito do nascimento de Jesus, do propósito do Senhor. E como é lindo saber que um dia aquele que é o Deus Todo-Poderoso se preocupou com cada um de nós, entregando Jesus para morrer. Desde o livro do profeta Isaías, o nascimento de Jesus já era anunciado. Cerca de 700 anos depois, Jesus vem ao mundo, cumprindo o propósito e o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Isso inclui cada um de nós. Todos nós sabemos que, se vocês não sabiam, quem não sabia aqui, mas a palavra em nenhum momento garante, ou seja, expressa que Jesus nasceu em dezembro. Mas as igrejas cristãs, elas escolheram esse mês e esse dia para celebrar o nascimento de Jesus. Porque para nós o mais importante não é a data, mas é o motivo pelo qual nós celebramos. Celebramos o nascimento daquele que veio nos salvar. Celebramos o nascimento daquele que veio mudar a nossa história de uma vez por todas. E assim como Jesus fez conosco, assim como Jesus veio ao mundo, como o texto diz, e no dia do seu nascimento houve algo extraordinário. Seres celestiais se apresentaram, o cumprimento de uma promessa, uma perseguição, naturalmente que
ele sofreria, mas independente das ações malignas de um governo que não queria se submeter aos planos divinos, os planos divinos aconteceram segundo o propósito de Deus. E nada pode impedir o que Deus tinha para fazer através de Jesus. Infelizmente, ao passar dos anos e dos tempos, o Natal ele vem perdendo o seu sentido. Infelizmente, por diversas coisas. E não somente pela questão comercial, isso aí a gente entende, mas especialmente na casa dos cristãos. Por que, pastor, na casa dos cristãos? Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com algumas coisas, alguns detalhes, e não estamos de fato celebrando quem nós deveríamos celebrar. O verdadeiro sentido do Natal está em Jesus. Mas muitas vezes ele é esquecido no meio das celebrações. Nós nos preocupamos com tudo, mas nós não atentamos àquele que é o responsável por fazer com que essa data acontecesse. Hoje eu quero falar para vocês sobre quando o Natal perde o sentido. Claro que o desejo do nosso coração era que isso nunca acontecesse. O desejo do nosso coração era que o Natal sempre tivesse como centro a figura de Jesus. Mas com o passar do tempo, as demandas e tantas coisas, nós vamos esquecendo e vamos deixando de lado aquilo que é essencial. Em primeiro lugar, por que o Natal está perdendo o sentido? Tem perdido o sentido? Porque de fato as mesas estão fartas de comidas. As mesas estão repletas do melhor que a gente prepara para esse momento. Quem comeu bem ontem, diga amém. Quem comeu hoje de ontem, diga amém. Quem ainda tem um pouquinho em casa, diga amém. Rapaz, vocês já fizeram a ceia já pensando no ano novo, foi? Mas de fato as nossas mesas elas estão fartas de comida. Elas possivelmente foram preparadas, uma toalha muito bonita foi colocada, os pratos foram pensados. Às vezes as famílias elas planejam isso meses de antecedência, o que cada um vai levar, ou quanto cada um vai pagar, para que tenhamos um Natal com muita comida. Só que enquanto a mesa está farta, o pão da vida que deveria estar presente, não está presente. A gente olha para a mesa e fala assim, não falta nada, aqui estão as comidas, está tudo perfeito. E tem uma tradição, que eu não sei quem inventou, que só pode comer depois de meia-noite. Quem só comeu depois de meia-noite aqui? Quebrar a tradição. Uma alma. Quebrar a tradição, Davi. Você se manteve fiel, parabéns. Não sei quem inventou essa tradição, mas eu fui um desses que quebrei também a tradição. Mas, queridos, uma coisa que deveria ser não somente uma tradição no sentido de uma tradição morta, não, mas uma tradição viva deveria ser a presença de Jesus nas nossas mesas. Não comendo da comida, não comendo, mas falando daquele que é o mais importante, aquele que a Bíblia diz que é o pão da vida. E uma das coisas que a gente geralmente não reclama é que Natal é dia de comer bem. E se você for ousado passar em 2, 3, 4, 5 casas, você vai comer em todas essas casas. Essa pergunta que eu faço para você é: qual dessas casas houve um tempo de compartilhar quem é Jesus? Qual dessas casas de fato houve um tempo da gente falar do que Jesus fez na nossa vida?
do que Jesus transformou as nossas vidas, porque nós sabemos exatamente quem nós éramos antes de ter Jesus como Senhor. Nós sabíamos exatamente para onde nós iríamos se Jesus não fosse o Senhor da nossa vida. Então não tem nenhum problema em ter a mesa farta, não tem nenhum problema em ter comidas deliciosas. Ao contrário, isso deve ser celebrado, porque é o Senhor, o nosso Deus, que coloca o pão de cada dia nas nossas mesas. De fato, é um momento até da gente fazer uma oração de gratidão a Deus pela fartura e por tantas mesas que não somente receberam de casa, mas receberam de fora também. Pessoas que tiveram a oportunidade até de doar, de fazer dessa data também um dia de boas ações. Mas, queridos, como cristãos, nós não podemos abrir mão de trazer o pão da vida para as nossas mesas, de ensinar os nossos filhos. É um desafio nosso. E por que é um desafio nosso? Porque parece que falar de Jesus e falar exatamente e literalmente Jesus nas mesas se tornou um momento constrangedor. Por quê? Porque todo mundo quer comer, porque ninguém tem paciência mais para esperar e se alimentar espiritualmente. A gente quer comer, a gente quer sair dali entupido da melhor comida que a gente preparou o ano todo. É responsabilidade nossa como cristãos trazer o pão da vida para a mesa farta. Quando eu olho essa história e todo o processo que Jesus passou para nascer, que enquanto Jesus esteve vivo, toda a perseguição, todo o investimento que ele fez em pessoas, em discípulos, a ida dele até os céus, a preparação da igreja que continua anunciando Jesus. Quando eu percebo, queridos, que a gente muitas vezes está tornando essa data apenas um momento de comida, eu me entristeço e eu acredito que os céus e que Deus fica muito mais triste. Por quê? Porque essa era a data que nós cristãos deveríamos falar mais de Jesus. Às vezes a gente fica muito chateado e falando assim a respeito do Halloween. A festa das bruxas, festa que celebra a morte. E a gente leva um tempo falando sobre isso, a gente leva um tempo criticando isso, a gente leva um tempo até, e naturalmente, impedindo nossos filhos de participar dessas festas. Mas quando nós temos a nossa festa, quando nós temos a nossa oportunidade de anunciar Jesus, quando nós temos a nossa oportunidade de falar sobre Jesus exatamente em uma casa que às vezes só tem você como cristão, aí a gente não fala, aí a gente se cala. Aí o pão da vida que deveria estar sobre aquela mesa, quando eu falo sobre aquela mesa, é quando o pão da vida que Jesus deveria nos alimentar naquela noite, ele é simplesmente lembrado de uma maneira bem constrangedora. Eu quero te estimular, meu querido e minha querida, a fazer dessa festa, a fazer desse momento, nos próximos, né, que já foi ontem, você já comeu, se você não fez, aproveita essa oportunidade para você falar quem de fato é Jesus. Que Jesus não é somente um menino que esteve na manjedoura. Aquele menino cresceu, aquele menino entregou a vida, morreu por cada um de nós. Aquele menino que cresceu transformou as nossas vidas. E as pessoas precisam saber disso, porque as pessoas conhecem às vezes até a história de como Jesus nasceu, mas elas não sabem que Jesus continua vivo, salvando, libertando, convertendo as pessoas no mundo. A minha missão e a sua missão, não deixar que a essência do Natal, a verdadeira razão da existência do Natal, morra. Porque se a gente não fizer isso, não passar isso para os nossos filhos, não passar isso para a nossa geração, infelizmente, eles não vão dar continuidade.
Em segundo lugar, queridos, a casa está cheia de comunhão. Quem recebeu o parente na sua casa? Levante a mão. Quem foi? Pouca gente. Mas quem foi o parente que foi na casa do outro? Levanta a mão. A gente foi mais na casa dos outros que a gente recebeu gente na nossa casa. Mas é um momento de comunhão, às vezes em pessoas de outras cidades. E aquele momento lindo que a gente come bem, mas que a gente bate um bom papo, a gente conversa. São pessoas que nós desenvolvemos um relacionamento com ela o ano todo. E às vezes não o ano todo, mas uma vida toda. Quantas pessoas estiveram na sua casa ontem? De repente, são pessoas que convivem com você há tanto tempo. São pessoas que conhecem o seu coração. São pessoas que conhecem a sua intimidade, que até sabem o que você gosta e o que você não gosta. São pessoas que quando você convida, quando você aceita o convite, você faz isso com todo prazer. Porque além de ter uma boa comida, há uma boa comunhão. Há um momento agradabilíssimo de se abraçar, de se confraternizar. E como é bom fazermos isso em uma data como essa. Às vezes a gente passa o ano todo correndo com tantas coisas para fazer e a gente esquece de reservarmos um tempo de qualidade com as pessoas. E no Natal às vezes a gente consegue ter esse tempo. É o tempo muitas vezes que o pai conversa com o filho, porque o ano foi tão cheio e o filho não conseguiu ter um tempo de qualidade com o pai, nem o pai com o filho. Às vezes é um tempo de qualidade que nós temos com os amigos, de falarmos sobre coisas boas, de falarmos como foi o ano, como foi abençoado, e até mesmo de compartilhar as lutas e as dificuldades. Sim, querido, Natal é tempo de comunhão, mas muitas vezes a casa está cheia de comunhão com todos, menos com Jesus. A casa está cheia de comunhão, a gente conhece todo mundo, a gente sorri com todo mundo, a gente tem um tempo precioso. Pessoas, como eu falei, que nos acompanharam a vida toda. Pessoas que a gente passa a semana, a gente conversa, a gente fala pelo telefone, a gente manda mensagem, porque a gente quer continuar nutrindo essa comunhão. Jesus, ele é conhecido como Emanuel. E o Emanuel significa o Deus conosco. Mas não é o Deus que veio só estar entre nós. É o Deus que veio para ter comunhão conosco. É o Deus que veio para que nós possamos abrir os nossos corações com Ele. Para que a gente possa todos os dias, e não somente na celebração do Natal, para que nós possamos todos os dias ter comunhão com Ele. Para que todos os dias nós tenhamos um motivo de gratidão a Ele. Para que nós possamos ter todos os dias a oportunidade de dizer: Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor me concede. Natal é tempo de lembrarmos de pessoas especiais. Pessoas que têm um significado especial e que jamais poderiam faltar numa celebração como essa. Eu de fato, queridos, eu reconheço que é muito lindo ver a comunhão entre as pessoas, especialmente quando essa comunhão, de fato, ela resplandece um amor verdadeiro que está no nosso coração. Não é aquela comunhão que a gente convida as pessoas por educação, e quando essa pessoa vai embora, a pessoa fala assim: tu viu o tamanho do prato? Da próxima vez eu não vou convidar mais não. Tu viu? Foi logo na coxa do peru, do Chester. Como é bom a gente, às vezes, ver na rede social os stories, né? As pessoas compartilhando. Ontem eu tive Natal 1, tive Natal 2, e ainda hoje de manhã tive Natal 3. 3 lugares diferentes em que eu pude usufruir de uma comunhão maravilhosa, com familiares, com amigos, com pessoas que são especiais para mim. A pergunta que eu faço é: Jesus é uma pessoa especial para você? Ele de fato é um convidado bem-vindo na sua casa? Ou ele é um convidado que talvez não seja intencional, mas ignorado na sua casa?
Imagine você fazer uma festa de aniversário e todo mundo te ignora. Jesus não pode ser ignorado. Ao contrário, ele tem que ser celebrado. Se você não teve a oportunidade ontem de compartilhar do que Jesus fez na sua vida e da comunhão que você tem com Ele, eu quero te encorajar a fazer isso o ano todo. A fazer isso com seus amigos, a fazer isso com todas as pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. De falar que Jesus não é apenas uma história da Bíblia, mas é alguém que veio fazer e continua fazendo diferença, porque a nossa comunhão com Jesus não se encerrou quando nós entregamos a vida a Ele. Nossa comunhão com Jesus acontece todos os dias. Convidamos pessoas que cultivamos muitas vezes uma relação há anos, mas talvez ontem você passou o dia todo e não conseguiu fazer uma oração de gratidão a Ele. A pergunta que eu faço é: para você, Jesus é importante? Jesus faz parte do seu dia a dia? Você tem conduzido Jesus para onde você vai? Ou você é apenas um cristão nominal? Eu congrego em tal igreja. Quando Jesus não faz parte do meu dia a dia, de fato, o Natal perdeu o sentido. Mas eu quero te encorajar, porque nós estamos nesse compromisso de fazer e levar outras pessoas a entender que o Natal tem todo sentido para cada um de nós. É uma oportunidade de a gente falar assim: olha, todos vocês que estão aqui nessa noite são especiais, mas eu quero falar sobre alguém que é mais especial do que qualquer um de vocês, e o nome dele é Jesus. E Ele é mais especial do que cada um de vocês, porque Ele me deu um verdadeiro sentido para a vida. Jesus, Ele nasceu em uma estrebaria, local onde guardava os animais. Se fosse hoje seria assim: ninguém anda mais de cavalo, seria num estacionamento. Jesus nasceu num lugar que não era apropriado para Ele nascer, mas aquele lugar que não era apropriado se tornou um local especial, porque Jesus estava lá. Quando a gente fala sobre a importância da comunhão com o Senhor, dizer assim: eu era uma pessoa inapropriada para Jesus amar. Eu era uma pessoa inapropriada para Jesus salvar. Eu era uma pessoa inapropriada para Jesus perdoar. Mas Ele escolheu fazer isso com a minha vida. Ele escolheu amar e habitar em uma vida que não tinha nada para oferecer a Ele. Assim como Jesus nasceu num local que não tinha nada para oferecer a Ele, a não ser um local onde Maria colocou o seu filho ali, e que não era apropriado. Assim também Jesus veio habitar no meu e no seu coração, num local que não é apropriado. Quando Jesus não faz parte do seu dia a dia, querido, dificilmente Ele vai fazer parte do seu Natal. Mas você pode fazer Jesus fazer parte do seu dia a dia, se relacionando com Ele e compartilhando o que Ele fez, o que Ele faz e o que você crê que Ele vai continuar fazendo na sua vida e através da sua vida. Em terceiro lugar, queridos, e último, por que o Natal muitas vezes perdeu o sentido? Porque nós esquecemos o propósito para o qual Jesus veio ao mundo. E um dos propósitos que Jesus veio ao mundo foi para nos dar vida eterna. E queridos, quando o maior presente é a vida eterna, mas isso não me satisfaz, infelizmente, o Natal é apenas um momento de comer e ter comunhão com tantas pessoas. Nosso maior presente, talvez você diga assim: pastor, eu não ganhei nenhum presente esse ano, e especialmente no Natal.
Mas a pergunta que eu faço é: existe um presente que foi oferecido pelo Senhor há 2000 anos atrás, e esse presente é a salvação em Cristo Jesus. Mas quando você não aceita essa salvação, quando você rejeita esse presente, você rejeita tudo aquilo que Jesus fez por você. Quando você rejeita a salvação que Ele está dando, você está rejeitando o sofrimento lá na cruz, a coroa de espinhos, os cravos nas mãos e toda a dor que Ele passou. Talvez você diga assim: pastor, eu nunca rejeitei isso. Talvez você nunca verbalizou que rejeitou. Mas quando você não valoriza e que você se entristece a tal ponto de achar que qualquer outra coisa é mais importante do que sua salvação em Cristo Jesus, de fato, não tem como o Natal ter sentido para você. Não tem como ter sentido o Natal para alguém que não encontrou o sentido da salvação através daquele que foi o grande responsável pelo Natal, Jesus. A Bíblia diz que Ele veio para o mundo para nos dar vida e vida abundante. Essa vida abundante, ela não se resume apenas a coisas relacionadas aqui na terra. Não. Ela não se resume somente ao que os nossos olhos podem ver, mas especialmente aquilo que vamos usufruir após a nossa passagem aqui pela terra. Porque em algum momento eu e você vamos deixar de existir aqui na terra. Em algum momento eu e você, eu não sei quando, vamos passar dessa. E se você for cristão, e se você for uma pessoa que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dessa para melhor. Mas se não for, infelizmente, vai ser dessa para pior. Jesus, Ele continua nos oferecendo a vida eterna todos os dias, mas muitos têm rejeitado. Quando não valorizamos isso, de fato, não encontraremos sentido para celebrar o Natal, a não ser comer, ter comunhão, e o incrédulo encher a cara de cachaça. Eu quero te encorajar, querido, a não somente dar um sentido novo ao seu Natal, mas dar um sentido à sua vida. Porque ao vir ao mundo, Jesus veio dar sentido não somente a pessoas, mas Ele veio ser, de fato, a coroa da criação de Deus. Claro que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem. Mas aquele que abriu mão de toda a glória que tinha para nascer, para sofrer o que a gente sofre, e muito mais do que isso, Ele veio para que nós não tenhamos apenas um dia para celebrar, mas para que nós tenhamos todos os dias para celebrar, que é a salvação que Ele pode nos dar. Se perguntasse para vocês hoje, perguntasse assim para você: você já entregou a sua vida a Jesus? Que resposta você daria? Talvez você, como muitas outras pessoas, fale assim: não, eu entrego a minha vida ao Senhor todos os dias. Será? Será que as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, os seus planos, especialmente para 2025, estão de fato demonstrando que todos os dias você entrega a sua vida a Jesus? Faz sentido isso? Faz sentido dizer que eu entrego minha vida a Jesus, mas eu vivo como incrédulo? Faz sentido dizer que eu sirvo a Jesus, mas eu não tenho compromisso com a noiva do Senhor Jesus, que é a igreja? Faz sentido dizer que eu entrego minha vida a Jesus, mas eu continuo pecando desenfreadamente, sem pedir ao menos perdão a Ele? Se fizesse uma outra pergunta para você: você fala com Jesus todos os dias, o que você diria? Talvez você diga assim: não, pastor, eu não falo todos os dias, e eu até te compreendo, mas você raramente fala com Ele. Como é que Jesus é o Senhor da sua vida se você raramente fala com Ele? Se você raramente tem um momento de comunhão com Ele?
Que comunhão é essa que a gente fala com todas as pessoas, mas a gente diz que Jesus é nosso amigo íntimo e de fato a gente não fala com Ele? E por último eu perguntaria a você: você, se morrer hoje, tem certeza que vai para o céu? Que vai habitar com o Senhor? Que se encontrará com o Senhor? Assim como Jesus falou com aquele malfeitor na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Talvez você diga como muitas pessoas falam: ah, pastor, só vou saber quando eu chegar lá. A Bíblia nos garante que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quem nos conduz à presença de Deus é Jesus, através do preço que foi pago e da confissão que nós fazemos nossos pecados. Se você não confessou Jesus ainda, se você não se arrependeu dos seus pecados verdadeiramente, se Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, você vai celebrar quantos natais você imaginar, mas você não vai viver eternamente com Ele. Se você não confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode ter uma mesa farta, com muita comida gostosa. Você pode ter muitas pessoas ali celebrando, estando em comunhão com você, mas perdoe essa verdade de dizer: Jesus não está naquela festa. Jesus não está em comunhão com você, até que você o confesse como seu Senhor e o seu Salvador. Talvez você diga: pastor, hoje não é dia de falar sobre coisas duras. Eu concordo com você. O que eu estou falando não é a mensagem principal da palavra. A mensagem principal da palavra é que Jesus Cristo veio para nos dar vida eterna, não condenação eterna. Jesus Cristo veio para nos amar e nos perdoar, e não para nos condenar. Jesus Cristo veio para nos levar ao Pai e não nos deixar. As duras palavras não estão naquilo que Jesus Cristo veio fazer, mas naquilo que a gente não aceita ou não recebe para as nossas vidas. Quando a gente não recebe Jesus, aí o que é duro se tornou realidade. Mas quando a gente recebe Jesus, o plano poderoso do Senhor se torna uma realidade para as nossas vidas. Aonde você quer passar a sua eternidade? Aonde você quer? Com quem você quer? Talvez você diga: Deus é que sabe. É verdade. Se é uma das coisas que Deus tem, é o poder de saber todas as coisas, porque Ele é onisciente. Mas Deus nos deu a oportunidade de tomarmos uma escolha, de fazermos uma escolha e de decidirmos para onde nós queremos ir: céu ou inferno, Deus ou a ausência dele. Eu quero te encorajar a escolher Deus. Eu quero te encorajar a escolher Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero te encorajar a ter comunhão com Ele e a viver uma vida que agrada a Ele todos os dias. A palavra do Senhor diz que o Senhor está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará e terá comunhão com você. Mas Ele está batendo. E todo dia 25 é o dia de nós lembrarmos: Jesus Cristo nasceu. Ele está batendo. Ele está tocando ali no seu coração. E Ele está, através do Espírito Santo, tentando te convencer de que o pecado vai te levar para a morte eterna. E como é bom ter você aqui conosco. Mas eu quero dizer para você, querido e querida, que estar em uma igreja
não é garantia que você vai para o céu. Não é garantia que você vai ter a vida eterna. Estar em uma igreja talvez seja um bom começo. Talvez seja uma oportunidade que facilitará você conhecer Jesus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: estar em uma igreja não te leva ao céu. Só tem um que te leva ao céu, e o nome dele é Jesus. E eu não sei você, mas eu garanto, pela palavra e pela misericórdia de Deus, que um dia eu me encontrarei com Ele, seja morrendo ou seja na volta dele. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor. Porque diante daquele que é Senhor, ninguém fica de pé. Porque diante daquele que resplandece gloriosamente, ninguém tem dúvida de quem Ele é. Mas nesse dia, se você não tiver confessado Jesus como Senhor e Salvador, será tarde demais. Então eu quero te convidar a refletir no seu coração e a responder essas 3 perguntas. Jesus já é o Senhor da sua vida? Ele já perdoou os seus pecados? Você é uma nova criatura? Se não, nós vamos adorar a Deus aqui. E nós cremos, queridos, que é uma linda e poderosa oportunidade para você refletir sobre o amor que Ele tem por você a partir de cada uma dessas músicas. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus, você vai poder fazer isso. Vamos